Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos abordar o tema Introdução à Ecologia e Diversidade de Ecossistemas. Quando eu falo a palavra ecologia, pessoal, o que é que vem na cabeça de vocês? O que é que quer dizer esse termo, ecologia? Alguém sabe me dizer? Muito bem. A palavra ecologia, ela é uma palavra de origem grega. Nela junta-se a palavra eco, que quer dizer casa, e a palavra logos, que quer dizer estudar. Então, juntando as duas palavras, o que significa dizer a frase, o estudo da casa. Mas então vocês vão me perguntar, como assim, professor, o estudo da casa? Eu vou estudar uma casa? Não, pessoal. A frase o estudo da casa, ela significa dizer o estudo do meio ambiente, né? E das interações entre eles e deles com o meio, certo? A ecologia, ela busca entender como os organismos interagem entre si e com os elementos do ambiente, em que eles se encontram, como solo, água e temperatura. Essa área de estudo, ela ajuda a compreender as condições de existência dos seres vivos e as interações entre ele e seu meio, bem como o efeito das ações antrópicas no equilíbrio e na dinâmica de ecossistemas. Na ecologia, existem as subdivisões da ecologia, onde está dividida em autoecologia e sinecologia. Mas o que é que quer dizer a autoecologia? A autoecologia, ela foca apenas em um organismo, ou seja, em apenas uma espécie, certo? Podendo estudar as adaptações dentre aquele meio e tudo mais. Já na sinecologia, ela foca em grupos de grandes espécies, certo? Então, na sinecologia, a gente vai entender as interações desses organismos. Então, a autoecologia, como eu falei, é apenas um organismo ou uma espécie. Então, como exemplo, se a gente estudar apenas a onça pintada, como vocês estão vendo nessa imagem, se a gente estudar apenas a onça pintada, a gente vai estar fazendo o estudo da autoecologia, certo? Na sinecologia, a gente estuda grandes grupos de organismos e suas associações com os outros. Então, como exemplo, se a gente estudar as interações dela com o meio, como vocês estão vendo na imagem, se a gente estudar aqui a onça, o meio em que ela vive, né, os outros organismos em que ela interagem, a gente vai estar estudando o quê? A sinecologia. Então, essa é a diferença entre a autoecologia e a sinecologia. Níveis de organização. De acordo com esta imagem, nós iremos observar de início, né, os organismos, né, e a imagem do elefante. E o que é o organismo? É apenas uma espécie, certo? Mas o que é que quer dizer espécie? São todos os indivíduos semelhantes que podem reproduzir, né? Que podem reproduzir entre si, né? E gerar outros descendentes. Então, nos níveis de organização, existe a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Na população, ela pode ser definida como um grupo de organismos pertencente à mesma espécie, que vivem juntos e apresentam maiores chances de reprodução entre si. Então, diferentemente do organismo, no organismo a gente vai ter apenas uma espécie. Já na população, ela pode ser definida como um grupo de organismos pertencente à mesma espécie, né?
que vivem junto e apresentam maiores chances de reprodução entre si. Aí está um exemplo de população, né? São vários organismos da mesma espécie que vivem junto. Na comunidade, ela representa o conjunto de várias populações que vivem numa mesma região, no qual vivem em um determinado local, com condições ambientais específicas e interagindo entre si. Então, a comunidade são vários organismos de espécies diferentes juntos interagindo entre si. Aí a gente vê o elefante, a girafa, né? A zebra. Então, são várias espécies diferentes vivendo em um mesmo ambiente. O ecossistema ele é um conjunto de comunidades que interagem entre si e com o ambiente, né? Onde estas comunidades estão associadas a fatores abióticos, como luz, água, temperatura, ar e entre outros. E a biosfera ela é o conjunto de todos os ecossistemas de diferentes regiões do planeta, ou seja, o local onde estão todos os seres vivos, né? A biosfera é o local onde estão todos os seres vivos. Aqui a gente tem uma imagem, né, do ecossistema, né, que é o conjunto de comunidades que interagem entre si, né, isso, onde estão associados a fatores abióticos como água, luz, temperatura, ar, né, e um exemplo também de biosfera. Nós iremos também falar um pouco sobre a cadeia alimentar, certo? E o que quer dizer a cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar, ela é também conhecida como cadeia trófica e representa uma sequência linear de energia e matéria que os seres vivos trocam por meio de alimento. Então, a cadeia alimentar ela possui de 3 a 4 elos. A cadeia alimentar ela possui de 3 a 4 elos. O primeiro componente da cadeia alimentar é sempre um organismo autótrofo, que chamamos de produtor. Os outros organismos que fazem parte da cadeia são todos heterótrofos e por isso são chamados de quê? De consumidores. Ou seja, professora, o que significa autótrofos e heterótrofos? Os autótrofos, eles produzem seu próprio alimento. Então, nessa imagem aí, o produtor vai ser essa planta, onde ela produz seu próprio alimento. Ela não necessita de outros organismos para sobreviver, né, para se alimentar. Então, ela é considerada um organismo autótrofo. Aí, ela vai precisar o quê? Da incidência de luz, solo, água, mas não de outros seres vivos. E os demais, eles são considerados todos heterotróficos. Por que eles são considerados heterotróficos? Porque eles dependem, né, de outros organismos para sobreviver. Aí a gente tem o consumidor primário, certo? Que é o inseto, o secundário, que é o sapo, o terciário, que é a cobra, e o quaternário, que é o gavião. E essa cadeia, ela possui 4 elos, mas tem outras que possuem apenas 3 elos, que vai até o consumidor terciário. Habitat e nicho ecológico. A ecologia, ela abrange 2 conceitos que são fundamentais. Dentre eles estão o habitat e o nicho ecológico. Apesar de parecer 2 conceitos simples, o habitat e o nicho ecológico são 2 conceitos importantes para o estudo da ecologia. Nessa imagem, né, nós conseguimos ver vários animais em uma savana africana, ou seja, a gente vê vários animais de espécies diferentes interagindo entre si em um mesmo ambiente. Então, aqui nesse local, eles encontram comida, o local fornece para eles comida, eles conseguem abrigo e estão vivendo todos juntos e se relacionando entre si.
Então, qual a diferença entre habitat e nicho ecológico? O nicho ecológico, né, o habitat, ele é o local onde determinada espécie vive. Nesse local, ela encontra condições físicas, climáticas e alimentares, que garante a sobrevivência dela ali, naquele determinado ambiente. Já o nicho ecológico, quando falamos em nicho ecológico, falamos de hábitos daquele ser vivo, das relações que ele estabelece no ambiente, como ele reproduz, do papel dos seres vivos no ecossistema. Então, essa é a diferença entre habitat, que é o local onde determinada espécie vive, e nesse local ela encontra condições para a sua sobrevivência. Então, o habitat é como se fosse a casa daquela determinada espécie. Já o nicho ecológico, que é quando falamos dos hábitos daquele ser vivo, certo? Das relações que ele estabelece naquele meio ambiente, né? Como ele reproduz e do papel desses seres vivos no ecossistema. Diversidade de ecossistema. A diversidade de ecossistema é um tipo de biodiversidade, é a variação nos ecossistemas encontrados em uma região ou a variação dos ecossistemas em todo o planeta. O ecossistema ele é formado por dois componentes básicos, que são os fatores bióticos e os abióticos. Os bióticos, o que são? São todos os seres vivos que vivem em um determinado local, que podem ser tanto, né, uma floresta como um pequeno aquário. Então, são todos os seres vivos que vivem naquele determinado ambiente, certo? O biótico são todos os seres que têm vida, né? Já os abióticos são elementos físicos, químicos ou geológicos do ambiente responsáveis por determinada larga escala, estrutura e o funcionamento dessas comunidades. Então, o biótico, né, que é tudo aquilo que tem vida, como planta, animais, e os abióticos, né, que é luz, água, ar, temperatura. Galera, tá dando para vocês entender? Qualquer dúvida, qualquer coisa que não estejam entendendo, né? Podem falar que a gente está aqui para aprendermos, né? Juntos, e qualquer coisa eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês, tá certo? Agora a gente vai fazer uma atividade de aprendizagem de acordo com o assunto que se foi estudado em sala de aula. Vamos fazer um questionário com apenas 5 questões, né? Então, aí eu vou pedir para vocês definir de forma descritiva, ou seja, de forma escrita, o conceito de ecologia, né? E completar os espaços em brancos a seguir, né? O termo ecologia, ele foi utilizado pela primeira vez. Vocês vão dar uma pesquisada, caso não esteja na aula de hoje, mas que não deixa de fazer parte do assunto. Também vou pedir para vocês diferenciar os temas habitat e nicho ecológico, que a gente acabou de falar aí na aula. Responder a questão 3, né, e 4, de acordo com o que estudamos. E a questão 5, eu vou pedir para vocês descrever o que é cadeia alimentar, de acordo com o que você entendeu na aula de hoje, e de maneira ilustrativa, né? Em forma de desenho, vou pedir para vocês desenhar uma cadeia alimentar, aquática ou terrestre, certo, gente? Vocês podem desenhar tanto uma cadeia alimentar aquática ou uma cadeia alimentar terrestre e descrever, né, de forma escrita o que é uma cadeia alimentar, certo, pessoal? Na próxima aula, nós iremos corrigir o exercício, tá bom? Vou corrigir junto com vocês, certo, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, gente!